Sabe, quando se fala em Quimbanda, muita gente logo pensa naquela ideia de lado sombrio de outras religiões, né? Mas será que é só isso? Hoje a gente vai mergulhar fundo para entender o que é de fato a Quimbanda, um sistema teológico complexo. E para isso, vamos olhar para sua estrutura, sua história e sua filosofia, tudo com base em fontes acadêmicas e doutrinárias. Então, para a gente organizar essa conversa, nosso caminho vai ter 5 paradas. Primeiro, vamos esclarecer um mal-entendido bem comum. Depois, a gente faz uma viagem no tempo, das raízes africanas até o Brasil. Na sequência, vamos entender a arquitetura do poder espiritual deles, mapear os reinos e, para fechar, vamos falar da ética e da filosofia de responsabilidade, que é a base de tudo. Ok, vamos começar pelo ponto que talvez seja o mais crucial de todos. A Quimbanda não é bem o que a maioria das pessoas imagina. É fundamental a gente entender a identidade dela como um sistema totalmente independente, sabe? Deixando de lado as comparações. Olha só, a ideia que mais se ouve por aí é que a Quimbanda seria tipo o lado B da Umbanda, a parte negativa. Só que teologicamente falando, essa visão não se sustenta. As fontes que estudam o assunto são claras. Ela é um sistema autônomo, completo, com uma cosmologia própria, rituais próprios, uma ética própria. Então, o que ela é na sua essência? Basicamente é um sistema de rituais que se baseia no culto direto aos ancestrais e também na manipulação do que eles chamam de energias telúricas, ou seja, energias da Terra. E tudo isso opera debaixo de uma ética bem clara de autonomia e de livre-arbítrio. Beleza, agora que a gente já tem uma ideia do que é, vamos dar um passo atrás para entender de onde veio. E essa jornada de como um sacerdócio africano se transformou numa religião aqui no Brasil é bem interessante. Para começar, a própria palavra Quimbanda já conta uma parte da história. Lá nas culturas Bantu, na África Central, Quimbanda não era o nome de uma religião, era um título, uma função. Era o sacerdote, o curandeiro, aquela pessoa que entendia dos ritos e que fazia a ponte de comunicação com o mundo espiritual. Essa linha do tempo aqui resume bem essa transformação. Tudo começa lá na África, com o Quimbanda sendo um sacerdote. Aí no Brasil colonial, esses conhecimentos dos povos Bantu se misturam com práticas indígenas, com o catolicismo popular português, e disso surge o que era chamado genericamente de macumba. E o pulo final acontece em 1952, lá em Porto Alegre, quando a Quimbanda tradicional é codificada, ou seja, organizada com dogmas e rituais bem definidos. Certo. Com essa base histórica no lugar, agora sim a gente pode mergulhar no coração da teologia da Quimbanda. Vamos ver quais são as forças que governam esse universo e como a hierarquia dos espíritos se organiza. E olha que interessante, no topo dessa estrutura toda, não existe um Deus criador, como em outras religiões. Existe o que eles chamam de Exu maioral. E ele não é um espírito, uma entidade individual. É uma força cósmica primordial que representa a união perfeita dos polos. O masculino, que é Exu, e o feminino, que é a Pombagira. E, para representar essa ideia visualmente, eles usam um ícone bem conhecido, a figura de Baphomet. Mas aqui, a simbologia é outra. Não tem a ver com o satanismo. Ela é usada para representar justamente essa harmonia dos opostos. O humano e o animal, o masculino e o feminino, o que está em cima e o que está embaixo. Tudo condensado numa única imagem. E essa hierarquia espiritual não é organizada por um critério de bem ou mal, ou de pureza moral. A organização é por função, por domínio de atuação. Então você tem diferentes categorias de espíritos, como os Exus e as Pombagiras, cada um com papéis bem específicos dentro dessa estrutura. Ok, e todos esses espíritos, eles não estão soltos por aí. Eles habitam um universo que é, na verdade, muito bem organizado. Então agora, vamos dar uma olhada nesse mapa cosmológico, nesse plano espiritual. E a chave para entender esse mapa é o número 7. Todo o plano espiritual é dividido em 7 grandes reinos. E a organização é bem detalhada. Cada um desses 7 reinos é governado por um Exu-rei e uma Pombagira rainha. E esse casal real comanda 9 povos de espíritos. Fazendo a conta, isso dá um total de 63 povos. Uma estrutura bem complexa. Vamos pegar um exemplo para ficar mais claro. O primeiro reino, o reino das encruzilhadas. A função dele é governar todas as passagens, a comunicação entre o nosso mundo, o material, e o mundo espiritual. Basicamente, é o reino responsável por abrir ou fechar caminhos. Outro exemplo importante é o reino da Calunga Pequena, que é o cemitério. Esse reino lida diretamente com as energias da morte, da transformação, da ancestralidade de sangue.
E por isso mesmo é visto como um dos reinos mais poderosos e respeitados. Ou, por exemplo, o reino da lira. Esse já é um reino associado a coisas mais do dia a dia. A boemia, o comércio, as artes, a busca por resultados materiais, coisas concretas. Bom, e pra gente fechar esse panorama, falta entender a ética, a filosofia por trás de tudo isso. O que guia as ações e a visão de mundo de quem pratica a Quimbanda? A Quimbanda se identifica como sendo do caminho da mão esquerda. É importante entender o que isso significa em filosofia das religiões. O termo não tem a ver com maldade. Ele descreve sistemas que focam na divinização do próprio indivíduo, na busca pela soberania pessoal. É o oposto de sistemas que pregam a submissão a uma moralidade que vem de fora, de um Deus ou de um livro sagrado. E para se tornar um mestre, um sacerdote dentro da Quimbanda, o caminho é longo. Existe um processo de iniciação bem rigoroso que passa por sacrifícios rituais, que são vistos como trocas de energia, pela consagração das ferramentas de trabalho e até por um período de reclusão, de recolhimento, para aprender os segredos e as rezas. E todo esse processo de iniciação em prática leva a um princípio que é a viga mestra de toda essa filosofia. A ideia de que o praticante assume total e completa responsabilidade por tudo que faz e por tudo que deseja.